Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre os riscos dos procedimentos estéticos com profissionais não qualificados. Renata, Alexandre, Carla, a Donna Haraway, uma socióloga feminista, estudei muito Donna Haraway no mestrado, o João Leite adorava, ela vai falar em um ótimo texto como se fosse um manifesto ciborgue, como se o ser da modernidade, da pós-modernidade, ele tivesse um ideal perfeito. Parecido com o Frankenstein, lá do século XIX, mas uma mistura do Frankenstein com o Homem de Ferro e com a silhueta da Débora Seco, sabe? O peito, o bumbum, o braço, e aí, ao mesmo tempo, o antidepressivo, o remédio para ansiedade, o remédio para dificuldade de ereção. Ou seja, a gente tem que caminhar como um ciborgue porque nos determinam que seja desse jeito. Parecido, doutor Alexandre, com aquele carro que não tem nenhum perfil aventureiro, mas a montadora o pega, coloca o step atrás, coloca umas faixas aventureiras e dá uma ideia de que você pode colocar aquele carro e ir para uma trilha em Macacos. Você vai ficar na mão. Que ética que é essa que a pessoa busca? Esse paciente que chegou lá através de uma inquietação da rede social, quem que é essa pessoa que o Alexandre encontra no consultório dele? Então, vemos isso muito como um aspecto cultural. Uhum. E aí vem o médico, tem a capacidade de avaliar isso. Uhum. Então, o paciente hoje, muitas vezes, a gente observa, a gente tem que saber falar não com o paciente. Esse paciente, muitas vezes, ele estava feliz até ontem, ou anteontem, até o mês passado, e ele começa a observar numa rede social, ela começa a ver uma amiga ou uma prima que fez uma cirurgia, que ficou satisfeita, e ela começa a se olhar de uma forma diferente, né? Então, ela começa, muitas vezes, a buscar algo que não é nem para ela. Né? Ela vê aquela mama que ficou redondinha porque colocou implante de silicone e aquilo ali não faz parte do biotipo dela. Ela era feliz até ontem e passou a não ser por essa questão cultural da mídia ou de algum familiar ou de algum amigo e ela vai querer fazer isso. Então, o médico tem que saber identificar isto e trazer essa pessoa para a realidade dela, para ver até que ponto realmente ela está precisando disto, até que ponto ela está fazendo aquilo ali por uma influência externa de um namorado, de um marido, ou de uma da falta perda, deles. ou da falta deles, que ela está se sentindo. Mas... Quer dizer, será que a mama ela vai ser esse diferencial na vida sexual dessa pessoa, por exemplo? Né? Tem essa questão. E trazer ela para a realidade do biotipo dela, a questão da expectativa. Que muitas vezes ela vê uma imagem de uma artista, de uma fotografia, e que aquilo ali jamais nós vamos conseguir dar para ela aquela imagem. Uhum. E ela vai ficar insatisfeita. Uhum. Então, Agora... isso é extremamente preocupante e nós vemos quantos casos bem operados, muitas vezes, com paciente infeliz. Por quê? Porque faltou um diagnóstico da expectativa, faltou trazer essa paciente para a realidade Agora, dela. doutor Carla, rapidinho. Você já realizou algum procedimento mal sucedido? Se você tiver, né, passado por essa desagradável experiência, conta pra gente sua experiência pelo nosso WhatsApp, pelo número 99642-8473. Doutora Carla, tem uma pergunta diretamente para a senhora. O Rogério Lara, lá do Gutierrez, ele pergunta para ti. Na sua opinião, que tipo de controle preventivo, eu acho que é um gancho interessante do que o Alexandre havia colocado, deveria ser feito para coibir esse tipo de prática, que só vem à tona quando a mídia divulga casos estarrecedores como esse? A gente inclusive, estava conversando antes de entrar aqui, a necessidade do Conselho fazer uma fiscalização mais efetiva. Muitas vezes, existe uma normativa do Conselho, especialmente sobre esse uso de redes sociais, que de uma certa forma, um indício do problema, né? Ele leva um pouco ao problema. Só para a gente ressaltar, o médico não pode fazer aquilo que esse cidadão chamado Dr. Bumbum fazia. Uma selfie dizendo assim, olha, eu ponho 800 mililitros e... E normalmente junto com o paciente, fazendo o procedimento. A resolução do Conselho, com a alteração de 2015, ela fala especificamente da selfie.
proibindo que ela seja utilizada. Se o seu médico está fazendo isso, ele está incorrendo... Isso já pode te acender uma luz vermelha, ter alguma coisa errada. Um dos erros mais graves condenados no Conselho é exatamente a exposição do paciente. O tal do antes e depois, do tratamento médico. Mostrar o paciente hoje, nem com consentimento do paciente é permitido. Toda publicação... Porque isso mostra uma promessa de resultado, coisa que o médico não pode fazer. Então, se você mostra um pré e um pós-operatório, você está fazendo aquele paciente crer que você atribuiu aquele resultado. Para aquela paciente, você não pode repetir isso em outro paciente. Então, ele é proibido de fazer isso. Toda publicação em rede social. A gente está falando do médico, mas isso vale para o profissional de saúde de uma maneira geral, porque os códigos das outras profissões, eles imitam muito da medicina. Ela deve se dar com objetivo educativo. Então, eu posso explicar para o paciente sobre um procedimento, posso explicar sobre os riscos do procedimento, inclusive. Seria bom que se explicasse, né, doutor, nas redes sociais. Mas eu não posso dizer para ele o que é que ele vai conseguir com isso. E o que a gente vê, e eu estava puxando o gancho em cima da fala anterior, é que esse outro lado que leva o paciente a buscar um tratamento, uma cirurgia, ele também tem uma ligação direta com o índice de processos depois, as questões de insatisfação que geram processos judiciais. O paciente que normalmente processa um médico ou, de alguma forma, passa a questionar a violação dos direitos dele num procedimento estético, é esse paciente que não foi bem esclarecido sobre os riscos, que não teve uma boa relação médico-paciente. A gente ainda conversou, é esse paciente que não recebeu indicação do médico e sim encontrou lá um preço bom por uma boa propaganda na rede social. Aí eu vou puxar agora a pergunta do Felipe Musi, do Prado. Ele havia colocado para você de novo, mas eu vou passar essa pergunta para o Renato, que é exatamente sobre isso. Como fica a responsabilização civil do profissional médico e do hospital onde a cirurgia vai ser feita, que tolera tais práticas quando esse paciente ele acaba tendo um problema? Como proceder? Bom, como proceder, né? Quando ocorre algum erro, e a gente tem que ter uma distinção muito grande disso. Hoje, o que se vê na mídia, o que se vê nesse tipo de divulgação, igual ocorreu recentemente no caso do Dr. Bumbum, é falar em erro médico. Só que nem todo insucesso e nem toda insatisfação significa que houve um erro. Então, o primeiro ponto é determinar se de fato houve um erro. Trabalhar com a satisfação do cliente, trabalhar com expectativas, são conceitos muito subjetivos. Então, é o que o doutor Alexandre falou, conhecer o paciente, receber o paciente e oferecer um tratamento. E muitas vezes baixar essa expectativa que pode ser fora da realidade. Tem gente que quer salvar o casamento com uma cirurgia. Exato. É real. Ou ver uma modelo, né, e apresenta para o cirurgião a foto, quero ficar assim. Tem cirurgião que topa, você vai ficar assim. É um típico caso aí de promessa de resultado e implica em erro. Nesse caso, há clara responsabilização, tanto do profissional quanto do hospital. São casos que são difíceis de comentar genericamente, porque depende de cada caso. Até nós comentamos nos bastidores também, o próprio caso que veio à mídia recentemente, é difícil de comentar especificamente, tendo acesso só a notícias que nós vimos pela mídia, que nem sempre traduzem a realidade. Ninguém aqui viu o prontuário, nós não conhecemos os detalhes. Mas havia... Se havia, sim. Agora, a via de regra para esses casos de insatisfação identificar se houve ou não um erro, e aí sim ir para a via judicial, tanto contra o profissional quanto contra o hospital. Sim. O Adinaldo, lá do Funcionários. Ô, Adinaldo, obrigado. A sua frequente participação só deixa o programa mais bonito, mais interessante. Ele vai colocar o seguinte comentário, eu vou abrir para vocês três. Nos últimos tempos, muitas profissões da área da saúde têm se preocupado em oferecer aulas de marketing para os graduandos. E outras empresas que também têm oferecido isso. Isso é importante porque hoje muitos profissionais da saúde são autônomos trabalhando em serviço terceirizado em grandes hospitais. O marketing profissional não deveria ser trabalhado à luz dos respectivos códigos de ética profissional? Isso começa na universidade, pois pelas redes sociais presenciamos constantemente o profissional e alunos expondo fatos com os pacientes. O erro está na formação, doutor Alexandre, você acha? O marketing tem que andar lado a lado com a ética e legislação. Se você tem uma disciplina de marketing, ela tem que comunicar o tempo inteiro com a outra disciplina, que é básica nos currículos da saúde, que é a ética e legislação. Sim. Porque esse marketing, especialmente na área da saúde, ele tem maiores limitações do que o marketing em geral.
o que é um risco, porque às vezes você coloca um profissional de marketing para ensinar um profissional de saúde como que ele pode explorar a sua imagem de maneira a angariar clientela, e isso em si já pode perverter também a lógica da própria profissão, né? Então tem que ser muito cuidadoso isso. Nós, psicólogos, para recebermos a nossa carteirinha, há todo um procedimento burocrático de ir até a sede do conselho, ali na Rua Timbeiras. Você precisa de participar de palestras, ficar o dia inteiro lá no conselho para poder receber isso. E acho interessante pensar que muitas dessas equipes de marketing, publicitários ou indivíduos especializados em marketing, eles dão sim esse suporte. E aí a coletânea de ideias, que é a agência de publicidade que tem os conteúdos do Jair Stacanelli divulgados, é uma turma muito bacana e ética para poder colocar isso aí. Não, a gente tem profissionais do marketing especializados, eu conheço algumas agências aqui em Belo Horizonte que prestam serviços específicos para profissionais de saúde. Não é para encher o consultório do cara, é para poder... O que a gente tem que tomar cuidado é que justamente o marketing na área da saúde, ele tem muitas especificidades em relação ao marketing em geral. Sim. Então, se um profissional de saúde estiver buscando, por exemplo, uma agência, uma assessoria, é legal que ele tenha em mente buscar um profissional que seja capacitado para prestar o serviço para ele, especificamente, porque senão ele corre o risco de esvair para o outro lado. Rapidinho. A questão é que vai muito do que o profissional procura. Ele pode procurar uma agência para atrair clientes ou pacientes, ou ele pode buscar uma agência para evitar erros no marketing profissional que ele faz. Ele procura uma agência especializada na área da saúde, que conheça essas limitações, com certeza o trabalho vai ser mais assertivo. Agora, se ele busca algo para causar um impacto maior, para ter 700 mil seguidores em rede social, dificilmente seria uma agência especializada na área da saúde que conheça essas limitações. Sim. No terceiro bloco a gente vai voltar com isso, doutor Alexandre, e a gente retoma exatamente desse ponto. Você sabia que você pode comprar 50 mil seguidores por R$240? Cuidado na hora que você abre o perfil dessa pessoa que você está pesquisando. Não é barato, não é muito caro ter tantos mil seguidores, não. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.